Pergunta 629. Moral. Moral vem de moralis. Morale. Moral, o mesmo que ética. Então, ética e moral. Até o século XIX, aí não tinha essa separação que se faz, né? Se você for buscar no YouTube os professores de filosofia falando sobre ética e moral, eles tratam como se fosse uma divisão sempre a ética e a moral. Do ponto de vista filosófico pode até ser diferente, se você classificar a ética de uma forma e moral de outra forma. Mas ética quer dizer costume e moral também quer dizer costume. Então, ética e moral na época de Kardec tinha o mesmo significado, isto é, não se separava a ética da moral. Então, você não vai ver a palavra ética nos escritos de Kardec, entendendo que as leis morais tratam de moral e tratam de ética. Então aqui vamos pegar uma definição, né? Moral. Este adjetivo tem, em primeiro lugar, dois significados correspondentes ao substantivo moral. Um que é atinente à moral, à doutrina ética, e um atinente à conduta, portanto suscetível à avaliação, especialmente da avaliação moral positiva. Então aqui algumas questões interessantes, né? Alguns fazem uma separação assim, bem simples, né? Ética e moral. Moral é aquilo que eu devo fazer, e ética, que tipo de vida eu quero ter. Então, de modo geral, as pessoas, né, tratam assim, moral é a regra que eu tenho que seguir e acabou. E a ética são as reflexões que fazemos em torno do tipo de vida que nós estamos tendo. Então, aqui uma separação didática, né? A palavra ética vem de origem grega, derivada de ethos, que diz respeito ao costume, aos hábitos dos homens, né? Então, e a palavra moral é a diferenciação de intenções, decisões e ações entre aquelas que são distinguidas como próprias e as que são impróprias. Então, se a gente observar ali, do ponto de vista da doutrina espírita, ética ou a moral, né? A ética é um princípio? Sim. A ética é permanente? As leis morais também são permanentes. A ética é universal? As leis de Deus também são universais. A ética é uma regra? Sim. A ética é uma teoria? Podemos tirar teorias. A ética é uma reflexão? Também. A ética retrata bem e mal? Sim. Então as leis morais também têm a dimensão ética. E a moral? É uma conduta específica? Então a conduta específica dentro das leis morais, ela tem um caráter muito importante, como as filosofias materialistas não aceitam a ideia de livre-arbítrio, de liberdade. Então, naturalmente, a conduta é apenas um efeito das condições iniciais. Na doutrina espírita, não. A ação, a conduta específica, ela está fundamentada, para saber se é correta ou incorreta, no móvel da ação. Então, se o móvel da ação é bom, então aquela conduta específica é boa. Se o móvel da ação é mau, a conduta específica é má. Ela é temporária? As leis morais não são temporárias, elas são eternas e imutáveis como o próprio Criador. É uma questão de cultura? Também não. É uma conduta da regra? Então, a regra se tira da lei. A moral é prática? Tem a ver com a prática também.
A moral é ação? Já falamos. A moral tem a ver com o móvel da ação. A moral trata de certo e errado? Sim, a doutrina espírita, suas leis morais, o certo ou o bem é tudo aquilo que se aproxima da lei, e o mal ou o errado é tudo aquilo que se afasta da lei. Pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, o que é a moral espírita? A moral espírita está calcada na regra da sua conduta, se ela se aproxima da lei de Deus ou se ela se afasta da lei de Deus. Por isso mesmo, a lei moral, a moral espírita, ela tem a dimensão moral daquilo que eu devo fazer e tem a dimensão ética sobre as coisas, que tipo de vida eu quero ter para mim com base neste conhecimento. Se as minhas leis se aproximam dessas leis, eu sou feliz, ou serei mais feliz. Se a minha conduta se afasta dessas leis, eu serei menos feliz.